Oi, me chamo Gabriel Fernandes e junto com a Emanuele, a Bárbara, a Larissa e a Viviane, entrevistamos 3 jovens para falar um pouco como a cultura asiática influencia e como eles foram inseridos nessa cultura. É isso, sejam muito bem-vindos. Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 21 anos e eu tô aqui para falar um pouco sobre a cultura dos animes, dos cosplays, desse universo em geral. E atualmente eu faço cosplay do Itachi Uchiha, de Naruto. Então eu tô aqui para passar isso um pouco para vocês. Meu nome é Luciano, tenho 20 anos. Oi, meu nome é Camila, tenho 17 anos e eu vou responder algumas perguntas sobre cultura asiática. O primeiro anime que eu assisti foi Naruto e acredito que tenha sido de muita gente. Dragon Ball. Death Note. Foi TV aberta, foi no SBT. Eu não era muito ligada a assistir TV Globinho, então eu me lembro de passar Blue Dragon, Naruto no SBT e foi onde eu comecei a ter gosto por esse tipo de desenho, né? E me interessar em pesquisar e começar a assistir outros tipos de animes, no qual são de cultura japonesa. Aberto. Foi em qual canal? SBT? Globo. Ok. Fechada. Foi através dos desenhos. Foi como eu disse, ela passava no SBT e passava desenhos normais e animes. Então foi através disso que eu comecei a me interessar por esse universo. E também por influência dos meus amigos que pediam pra assistir tal anime, assistir tal anime. E aí eu comecei a realmente pegar gosto pela coisa, porque quando eu assistia Naruto eu era uma criança. Então meio que o tempo entre a adolescência, né, desde que eu era criança, eu meio que perdi o interesse, eu esqueci disso. Daí foram meus amigos que começaram a dizer, assiste anime tal, anime tal. Então eu comecei a rever Naruto, comecei a assistir outros tipos de anime e hoje em dia uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver anime, me interessei por fazer cosplay, então é isso. Mangás. Qual foi o primeiro que você leu? Você lembra? Naruto. Desenhos. Eu uso Crunchyroll, que é uma plataforma especialmente para animes. Fora que tem outros aplicativos que na Play Store para assistir animes, então tem uma grande variedade aí para assistir, não só por aplicativo, mas também por site. Então qualquer pessoa pode ver em qualquer lugar, quando quiser, entendeu? Basta só ter acesso à internet e algum tipo de aparelho para acesso. Plataforma de streams, eu posso falar conteúdo pirata? Sim. Pode. E sites piratas que traduzem para a gente porque não é muito disponível em TVs fechadas, como Cartoon e tudo mais. Uso outras plataformas e o computador tem muitas variedades. Infelizmente eu não tive oportunidade, porque quando eu comecei a fazer o cosplay do Itachi, eu me interessei em fazer esse cosplay quando chegou a pandemia. Então eu ainda não pude ir por causa disso, por causa da pandemia, mas eu pretendo, assim que as coisas acalmarem mais, eu prefiro esperar mais um pouco para começar a ir nos eventos que me interessam e é isso. A única crítica que eu teria seria das pessoas que ridicularizam isso, que ao invés de usar o meio, né, para poder fazer com que seja bem visto, eles fazem com que ridicularizem, seja mal visto, e assim as pessoas que talvez nem conheçam, nunca tiveram interesse, passam a não gostar de algo que nem experimentaram, sabe? Então, acho que essa é a minha única crítica em relação a isso. Fora isso, o universo em geral, de anime, cosplay, eu acho maravilhoso. Tenho crítica perante a sexualização de jovens. Tem muitos animes, alguns chamados de hentai, que são só voltados para esse meio de sexualização e tudo mais. E tem alguns animes também que focam muito em partes íntimas, roupas curtas, mostrando e sexualizando qualquer tipo de mulher.
Às vezes, alguns animes, eles sexualizam muito as mulheres. Como nos mangás, as mulheres podem ter peito pequenos, mas no anime sempre vai ter maior, o corpo sempre vai estar mais avantajado. Eu acho que, claro, são bem aceitos por aqueles que conhecem, mas sim, tem preconceito das pessoas de fora, como eu falei. Algumas pessoas ridicularizam, outras nem ao menos sabem o que é, nem ao menos têm visto alguma vez e já falam mal, desinteressam outras pessoas a assistir. Então, sim, existe preconceito de ver uma pessoa assim e achar que é loucura, palhaçada, enfim. Não conhecer o que é o cosplay, o que é o gosto pela coisa, entendeu? E, sim, eu acho que hoje em dia, agora, com os acessos às redes sociais, as pessoas compartilhando mais, passando mais, divulgando mais, eu acho que esse preconceito tem diminuído e eu acho até que muito mais pessoas passaram a assistir. Ajuda e ajudaria muito mais se a maioria dele não fosse pirata, porque muitos você só encontra no Google pesquisando mesmo traduzido ou legendado, não tem muito... Livre acesso. Isso, em livre acesso. Sim, com certeza. Com certeza. A pessoa que assiste anime, com certeza tem um personagem favorito. Muitas pessoas mudam o cabelo, né? Mudam os olhos, fazem maquiagem para se parecer com algum personagem, para se parecer com essa cultura japonesa, principalmente os olhos grandes, né? Quadrados, que é uma característica principal dos animes. Então, sim, com certeza influencia e acho que é normal, né? Claro, só não é normal quando as pessoas exageram, passam a talvez querer que seja, tipo, fazer parte de uma coisa que é ficção, sabe? Isso pode fazer mal, mas com moderação não acho que seja prejudicial. O estilo emo, ele veio muito da cultura japonesa, de anime. Muitos personagens de animes têm esse lado meio gótico, mais sombrio, de lápis no olho e tudo mais. Eu acho que influencia no modo de vestir, até nas maquiagens que fazem parecer com pessoas asiáticas que as pessoas acham bonito. Eu, sinceramente, acho ridículo, achei desnecessário essa reportagem, porque, como eu falei, as pessoas estão mais adeptas a aceitar isso, estão mais suscetíveis. E como a própria pergunta já responde, existe classificação indicativa não só para animes, mas como séries e filmes. E eu sei que os pais, muitas vezes, não tem como controlar o tempo todo uma criança, mas cabe a parte da conversa, né? Dizer para ela o que é certo, o que é errado. Então, existem, claro, animes que têm muitas coisas pesadas, muitas coisas, né? Mas é claro que existem os animes mais leves, os animes de classificação livre, e eu acho que é muito importante uma criança assistir um anime como Naruto, Dragon Ball. Muitas delas fazem com que seja a inspiração delas, o herói delas, e isso é muito importante, uma criança alimentar isso pro crescimento, querendo ser o Naruto, sabendo que o Naruto é o herói, sabe? Não só Naruto, mas como outros animes que existem grande diversidade. Então cabe aos pais monitorar, e os pais que não podem estar sempre em cima, cabe a eles conversar, né? E explicar para a criança o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E essa reportagem para mim foi ridícula, porque existem muitas mais coisas com que se preocupar, coisas reais, não com coisas que são ficção, são um desenho. E não existem só o anime, não só Death Note. Existem desenhos que são para adultos, que muitos pais, muitos adultos não sabem que são desenhos especificamente para adultos e acaba deixando a criança assistir, a criança acaba assistindo um desenho que é para adulto. Então não é só os animes, existem desenhos normais que são para pessoas maiores de 18, filmes, séries, então cabe aos pais ver isso. E essa reportagem só atrasou o que a gente tenta dar um passo lento. É um passo lento de anos, sabe? É muito tempo para andar para frente.
e acredito que essa reportagem o que fez foi atrasar em vez de ajudar. Eles poderiam falar de casos reais, de casos de suicídio reais, de casos de depressão real, e não sobre um anime que tudo... É claro que animes se baseiam em coisas reais, mas não deixam de ser ficção. Então, existem matérias mais importantes, mais realistas do que se preocupar e preocupar os pais com um anime, sabe? Então, pra mim, essa foi uma reportagem desnecessária e talvez eles ganhariam mais, conquistariam mais o público se eles fizessem ao contrário, né? Se eles mostrassem um pouco mais sobre a cultura do anime, dos cosplays, se eles fizessem com que as pessoas vissem com bons olhos em vez de só piorar, fazendo com que elas achem que é algo ruim, malicioso, enfim. Então essa é a minha opinião sobre isso. Faz, porque todos os animes aparece a classificação indicativa antes de você assistir. Quando você procura, tá lá 18, 16, e vai do pai saber do que o filho tá assistindo, porque não passa na televisão esses animes de violência, de sangue, gente morta, esquartejada e tudo mais, não passa. Se a criança está assistindo é porque ela procurou, teve acesso a esse conteúdo. E se ela está vendo, sem controle do pai, não vai muito da cultura, não vai muito de quem está produzindo. Então você acha que não tem que proibir, só os pais Não que tem que controlar? proibir, tem que ter controle dos pais para tudo. Ok. Sim, concordo. As Olimpíadas no Japão foi um ótimo exemplo disso. O cinema coreano, com o Parasita ganhando o Oscar, toda essa representatividade importa muito para que os brasileiros aprendam a enxergar o lado asiático com outros olhos, sem preconceito. E assistam animes, entendeu? Conheçam mais e espalhem coisas boas, não espalhem maldade, não espalhem ódio. E o anime não faz você ter depressão, muito pelo contrário, alguns ajudam a você focar em outras coisas, pensar em outras coisas, além de coisas tristes. Então não liguem para reportagens, tá? Reportagens que é desnecessária, que falam mentiras, enfim. É isso. Abraços.